nós tivemos a ideia de organizar esse webinar como uma forma de partilhar com uma série de ex-alunos, médicos de outras especialidades, alergistas diversos, pediatras, enfim, pessoas interessadas em aprender um pouco mais de alergia, em conhecer um pouco mais do que a gente estuda e passa para os nossos alunos no nosso curso. Também é uma forma de divulgar já um curso tradicional, começou como curso de alergia pós-graduação da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, um curso que já tem 50 anos, né? Há cerca de 10 anos é da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Unifase, né? E há cerca de 6, 7 anos está no Hospital Central do Exército. É uma grande satisfação poder estar aqui partilhando esse conhecimento com os senhores, junto com o professor Luiz Carlos Gondar Arcanjo, que é o coordenador acadêmico do nosso curso, professor Nelson Cordeiro, que é professor veterano no nosso curso, junto com o professor José Leonardo Sardenberg, outro professor veterano no nosso curso. Tanto o professor José Leonardo quanto o professor Nelson Cordeiro quanto o professor Luiz Carlos têm mestrado na área de medicina clínica médica, associada aí à alergia e imunologia. Então, nós vamos começar a abordar esse tema, que é um tema muito recorrente para os alergistas e para os pediatras em geral. Eu diria que também para os generalistas, né? A criança que tem infecções respiratórias de repetição, a criança tem infecções de repetição. Como a gente aborda essa criança, né? Chega uma criança no seu consultório, que a mãe se queixa que ela está ficando constantemente gripadinha, em catarra, e as coleguinhas da escola melhoram, ela melhora, ela tem que tomar antibiótico, já fez otite, já fez sinusite. A mãe quase todo mês acaba indo na emergência porque a criança está doentinha e não melhora. Ou a criança chega para você encaminhada por um colega com uma história rica de infecções de repetição. Como você lida com essa criança? Será que isso tem relação com alergia? Será que isso tem relação com alguma deficiência imunológica? Como é que você vai identificar essas questões? Abordar essa criança, qual a conduta? Então, esse é o grande tema, acho que é um tema que está na ordem do dia, né? A questão das infecções de repetição na infância e a mãe que já chega perguntando se o filho tem baixa imunidade e a relação disso também com a alergia e com as próprias imunodeficiências. Então, eu coloquei aqui o contexto que a gente vai conversar e eu vou bater a bola aqui com os professores Luiz Carlos, Nelson e José Leonardo. E eu começaria perguntando, né? Toda criança que tem infecções respiratórias de repetição precisa ser investigada para uma imunodeficiência primária? Será que ela tem um erro inato da imunidade? Ou pode não ser isso? Qual dos três gostaria de começar a abordar essa questão? Eu posso falar, se quiser. Boa noite a todos, obrigado por estarem participando dessa nossa conversa, nosso bate-papo aqui. É importante investigar por quê. Eu costumo falar para os pacientes, eu atendo mais uns 10 pacientes, desses 10 pacientes, 5 são azarados. O que é o azarado? É aquele menino que entra na creche, entra na escola, ainda não está com seu sistema imune bem desenvolvido, e ele faz infecções, pega uma gripe atrás da outra, uma virose atrás da outra. É azarado, porque não tem o sistema imune ainda totalmente desenvolvido. 3 são alérgicos, tá? Então, faz parte até da
nossa especialidade, a gente afastar se tem alergia ou não. Um vai ter alguma outra imunodeficiência secundária, uma glomerulonefrite, uma proteína, perder proteína. A Tatiana até aqui me fez lembrar uma atresia de Coana, por exemplo, que facilita ter mais sinusite de repetição. Tatiana é otorrino. Então, são pacientes que um deles tem um problema desses assim, o outro, uma imunodeficiência secundária. Mas um desses 10, quer dizer, 10% dos pacientes, pode ter uma imunodeficiência primária. E o tempo é importante. Se você perder tempo, esse paciente pode vir a óbito ou então ter uma morbidade maior. Então, para evitar essa morbidade, é necessário que se faça esse diagnóstico precocemente. Eu tive um professor, não sei se ele ainda está vivo, Michele, é um hematologista, meu professor na faculdade. E ele falava assim, se você não sair de casa pensando que você vai fazer o diagnóstico, você vai fazer. Então, você tem que estar sempre pensando que pode ser uma infecção, um reato da imunidade. Então, você não faz o diagnóstico. Se você nunca pensar, nunca desconfiar, você nunca vai fazer o diagnóstico. Tá? Então, por isso é importante, pelo risco de morte iminente em quem faz infecções e principalmente pela morbidade que essas infecções levam. Pode levar a uma formação de bronquiectasias, de cistos e outras complicações. Até coisas mais simples, né, Luiz? Uma criança que faz otites de repetição, ela pode evoluir com uma perda auditiva ao longo da vida. Então, é importante você fazer o diagnóstico e tratar adequadamente para cessar esses processos. Mas, pelo que eu entendi, tem uma interface muito grande, né, possível entre infecções de repetição e outros problemas de saúde, né? O que você acha, professor Nelson? Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, você perguntou se toda criança com infecção de repetição tem que investigar para IDP. Falo que não. Porque a estatística é o seguinte, 50% são saudáveis, 30% são atópicos. Então, é um universo grande, a doença prevalente. 10% em patologia crônica, não IDP, uma fibrose cística, uma radiopatia, logo que seja, e 10% em imunodeficiência. Então, acho que a grande informação dos pediatras que estão diante de uma criança e essa infecção de repetição é uma infecção de repetição passageira, com a criança eutrófica, com crescimento adequado, né? Se a infecção é uma infecção que prolonga ou uma infecção de curta duração, né? Para você poder distinguir se tem uma doença de base, lá qual seja, por trás dessa doença, e ou não, se é uma criança, como o Luiz falou, uma criança que tem uma imaturidade imunológica, fisiológica, transitória, até uma certa idade, e uns mais azarados que os outros, né, como o Luiz falou. E aí sim você tem que tentar pela clínica, né, pela história clínica, e às vezes, lógico, da nossa parte, os testes alérgicos, a gente vai depois discutir aqui, aí sim você vê quem é o joio do trigo aí. Então, se tem uma história complexa, ou um germe normal, mas com características de gravidade, né, uma evolução ruim, bacteriana, porque é muito viral na emergência, aí sim, esses pacientes merecem ser, esses 10% investigados com deficiência. Senão nós vamos fazer exame de imunodeficiência para todos os pacientes, que é uma realidade da nossa clínica. E na pediatria, o paciente sofrer a agressão de 200 vírus rodando num alto nível, eu queria falar. Boa noite, agradecer aqui a participação de todos nessa noite. O nosso ambulatório aí no dia a dia, que a gente, na nossa prática diária, normalmente, na maioria das vezes, são as crianças realmente que têm uma certa imaturidade imunológica, que acaba descompensando até algum fator alérgico subjacente pode estar, que essa criança possa apresentar, mas que a gente tem que ter aquela lembrança realmente das imunodeficiências, né, que pode acontecer, principalmente naqueles casos que estão um ponto fora da curva, as crianças que não têm uma resposta favorável ao tratamento, infecções mais importantes, ou infecções, às vezes, para germes comuns, mas que têm uma péssima evolução. Tá? Então, são crianças que essas, no meu entendimento, mereceria uma atenção a mais na investigação, tá? Avaliar na história a frequência dessas infecções, qual sítio que está acometido, é uma otite, é uma pneumonia bacteriana, qual a frequência que isso está acontecendo,
né? E aí você acaba montando na história do paciente um perfil de suspeita de um diagnóstico que você vai aprofundar a sua pesquisa naquele indivíduo, né, específico. Mas, na maioria das vezes, realmente a gente tem que conversar com a família e tentar lidar, explicar aquilo ali. Normalmente é uma fase transitória por conta da socialização precoce. Hoje em dia, o estilo de vida das pessoas muito... todo mundo trabalha cedo, a criança de 6 meses de idade vai para o coleginho, para a creche, né? E no momento onde ela tem uma certa imaturidade imunológica, não está apta a lidar com aquele desafio de tamanho contato com vírus, bactérias, e o preço a se pagar são as infecções de repetição. Mas saiu do mais frequente, sim para se pensar, né, numa patologia subjacente, numa imunodeficiência, e aí sim partir para a pesquisa. Com certeza não pode ficar no segundo plano isso. Você adiantou um pouco a pergunta seguinte que eu ia fazer. A escola, a creche, tem algum papel nessas infecções de repetição? Por que a criança, quando entra na escola, fica mais doente? O que está em jogo aí? Eu acho que o que está em jogo aí é o formato da creche, né? Crianças muito próximas, ambiente confinado. Tá? A maioria dos colégios são todos fechados, ar-condicionado, pouca ventilação. Você tem infecções, às vezes as crianças vão com infecção para o colégio, então eles acabam trocando vírus e bactérias lá no momento que eles não estão preparados para poder lidar com esse cenário. Tá? E aí começam as infecções recorrentes. E se pegar uma criança que tem mais, igual o Luiz falou, aquele azarado, aquela criança que qualquer virose tem um desfecho, às vezes, ruim, né, vai para uma infecção secundária, infecção bacteriana, você aumenta muito a incidência desses quadros infecciosos e a gente vai ter que começar tentar fazer alguma coisa por essa criança para espaçar essas crises, tentar diminuir o potencial de gravidade, demanda de antibiótico, né, tentar que ela fique só, por exemplo, no resfriado, do resfriado ela não evolua para uma otite ou diminua o risco de complicação de abrir um quadro de sibilância, um quadro de hiperreatividade brônquica. Então, acho que a gente tem que tentar manejar esse paciente da melhor forma possível para tentar minimizar os riscos que ele acaba tendo exposto pela socialização precoce num ambiente onde tem mais potencial de risco. Pegando o gancho do Léo, se aceita interromper aí, em cima dos fatores de risco, né, que predispõem. Já falou em peste, mas tem também exposição à fumaça de cigarro, irmãos mais velhos, né, casa com muita gente. Isso tudo predispõe a criança a se expor mais. Né? E aí ela, dependendo do imunológico dela, às vezes é transitório, como falou, não tem licença nenhuma, a criança é saudável, mas ela fica mais doente, processos às vezes virais. Então, assim, fatores de risco são importantes aí na história para a gente poder pontuar, né? Era a pergunta que eu ia fazer, Luiz Carlos. A criança que pega as infecções todas, que tem esse perfil, mas não frequenta a escola, o que a gente vai pensar? Pensar, eu sou um pouco mais agressivo, né? Deu para perceber que eu fui muito fazendo o exame de todo mundo, mas principalmente quando não tem um fator de risco e faz infecção de repetição, a gente tem que pensar que tem alguma coisa por trás ali, realmente um erro inato. Se afastou, até parece que eu saio pedindo exame de todo mundo, né? Foi aquilo que o Nelson falou. É uma criança que não está crescendo direito, que já tem 2 pneumonias no mesmo ano, comprovadas, né? Não é aquela que foi na emergência, o cara disse que foi o médico da emergência disse que é uma pneumonia, você vai ver a radiografia é mais limpa que a sua. Então, são pacientes que têm um diagnóstico mais firme, de que está com uma infecção provada. E principalmente, os principais fatores de risco, o principal de todos é se tem história familiar de imunodeficiência na família. A gente descobre isso, a gente pode perguntar para os pais, assim, sabe de alguma criança que morreu logo cedo, dava sempre adoentada,
principalmente quando tem umas que são ligadas a mais meninos, talvez, tenham mais isso. De repente, um parente perde os filhos, família, as mortes precoces na infância, pode ter um fator de risco. Na criança principal, e no adulto também, sugere uma imunodeficiência, se tem história familiar, a questão da pneumonia de repetição e o baixo ganho de peso. Esse fator não é da outra. A criança, como eu brinco, que é fazer compartilhando os vírus na creche. Compartilha o vírus na creche. Mas está com esse desenvolvimento normal, eu me preocupo menos, mas fico preocupado. Tá? São talvez os principais fatores de risco aí desse paciente. Tá ótimo. Aí agora uma pergunta para mudar um pouco o foco. E alergia tem algum papel nessas infecções de repetição? Qual o impacto da alergia nas infecções de repetição? Como é que dá essa inter-relação? Já que vocês disseram assim, metade das crianças são azaradas, são aquelas que estão com uma certa imaturidade no sistema imune, então entrar na escola mais cedo, ou ter um irmão mais velho em casa que leva as viroses, ou o pai fuma, mora num ambiente meio insalubre. Mas e a criança que não tem propriamente esses fatores, mas é aquela criança alérgica, que já teve algumas crises de broncoespasmo, tem um narizinho que vive fungando, tem um irmão mais velho que tem uma rinite. A alergia contribui para as infecções de repetição? De que forma? Ô Zé, na realidade, isso aí acaba tendo uma interface muito importante entre a alergia e essas questões de infecções virais. Né? A partir do momento que você tem uma infecção viral, você tem uma lesão no epitélio respiratório dessa criança, e isso pode fazer com que você acaba perdendo essa primeira barreira de proteção. Né? Então, isso acaba potencializando e facilitando, às vezes, o próprio processo viral, e o processo viral gera mais lesão, mais chance de você sensibilizar para algum fator alérgico, e aí você chega uma hora que você não sabe o que começou primeiro, o fator viral, o fator atópico dessa criança, o fator alérgico, e começa a ficar numa bola de neve, quase que um estado permanente. Né? E aí é onde funciona como um fator de risco para vir nessa evolução acabar fazendo um processo bacteriano, né? E aí acabar aquela criança que começa a ficar com secreção esverdeada, febre, e acaba lá no final da história parando no antibiótico. Então... Falando, o Léo complementou, o atópico, ele tem uma celularidade diferente. Ele é um TH2. Então, ele é um inflamado por natureza. Então, existe uma inflamação, às vezes, específica, eosinofílica nesse paciente, uma celularidade diferente. Então, isso predispõe, realmente, os vírus, quando encontram o epitélio inflamado, a gente vê aquelas inflamações mínimas ali, aquela hiperresponsividade no nariz também, no brônquio. Quer dizer, o vírus entrando ali, ele vai encontrar um caminho já inflamado. E o vírus destrói o epitélio, ele leva o epitélio. E é muito comum a gente ver assim, o paciente falar, sabe, o filho só vive resfriado, e às vezes não é rinite, às vezes não é resfriado. Não tem pródromos de vírus, e às vezes que não tem relação com outras febres, nada disso. E a mãe trata como se fosse um resfriado. Por que parece existe isso. Né? Então, a gente tem que... e às vezes é concomitante, né? Às vezes é vírus, né? E a base alérgica do paciente. Então, é importante realmente a gente reconhecer o sinal de atopia. Né? Os estigmas atópicos é importante. Quando a gente está examinando, brincando com a criança, está vendo que a criança tem vários estigmas atópicos. Língua geográfica, ceratose vilar, eczematite, sinal de Hertog, língua geográfica, enfim, vários estigmas atópicos, ressecamento da mão, e mostra que, o pele seca, que mostra que a criança é uma atópica, né? E aí vai a história, vamos puxar e deixar o pessoal falar um pouco também. Muita coisa para falar aí. Sem contar essa nova produção de secreção que o... Luiz, o seu som está falhando. A conexão acho que não está muito boa. A minha conexão está muito boa. É o sinal dele. O meu estabilizou aqui.
que Voltou? causa de tudo, né, para bactérias, então tem mais chance de fazer infecção. Então, é uma interface importante. Deu uma pipocada ali. Luiz, eu não consegui te ouvir. Uma questão que eu sempre falo para meus pacientes é que o alérgico ele tende a congestionar mais e ele fabrica mais secreção do que a criança não alérgica. Então, você junta esses dois fatores, congestão e aumento de secreção, fica a secreção acumulada, né, nos seios paranasais, no retrofaringe. Essa secreção acumulada, ela acaba virando meio de cultura para a bactéria. Então, a criança começa com uma virose, sendo alérgica, ela acaba tendo uma chance maior de evoluir para a infecção secundária. Isso considerando ainda essas questões que o Nelson falou, do perfil de celularidade, TH2, uma resposta imune anti-infecciosa, tão menos eficaz do que a criança TH1. Né? Enfim, por outro lado, a gente sabe que a mucosa alérgica inflamada, né, expressa muito a ICAM1, e o ICAM1 é uma porta de entrada para o vírus, então a criança alérgica tem mais chance de pegar viroses. Né? Isso sem falar do respirador bucal. Quem quer falar do respirador bucal aí? É a minha praia. A minha praia. É assim, interessante, porque eu vejo, só falar um pouquinho, cada um vai falar um pouco, eu vejo crianças respiradoras bucais com mordida aberta, classe 2, palato-oval, e às vezes o pediatra, não sei, às vezes a mãe fala, é normal, é assim mesmo. Na verdade, você está mexendo com grupos musculares, né? Que é dente, músculo e língua. Isso impacta demais, porque quando você respira pela boca, e o criador botou o nariz no meio da face, não foi à toa, só botar debaixo do braço, e funciona como um radar. Então, na verdade, tem que filtrar, aquecer, umidificar e imunizar. A boca não faz nada disso. Então, quem vai tomar a pancada vai ser o órgão linfóide, a amígdala, adenoide. Então, são crianças que fazem um ciclo vicioso, né, de facilidade de entrar vírus e bactérias, né, hipertrofia dessa amígdala adenoide e um respirador bucal, que ele vai acabar deformando o tórax também. Isso favorece ele ficar sempre doente. Né? E muitos são atópicos, né? Então você vê a confusão que vai dar nesses pacientes, né? Agravando, e você tem que bater pé firme para retirar somente chupeta e dedo, né? Que são hábitos ruins que acabam aumentando mais e deformando mais essa arcada. E, na verdade, quando preparei com a Fafá muitos anos atrás, são 32 alterações que o respirador bucal pode dar. 32, até a marcha. Porque como ele projeta a cabeça para frente, né, e faz uma andropulsão do ombro, ele acaba levando a coluna, né, faz uma escoliose e acaba alterando a marcha dele. Ele muda a posição dele lá. Então você vê, são grupos musculares, é um dominó, um vai empurrar o outro. Então é importante a gente abordar esses pacientes, as crianças pequenas com chupeta e dedos, né, depois pode falar da mamadeira noturna, e vai fazer com que essas crianças não melhorem. Na minha experiência, a resposta é pífia. Você começa a dar antihistamínico, descongestionante, você não está tratando a estrutura. Porque, como eu falei, são grupos plurares. Né? É um sistema complexo, que é a ortodontia, é o sistema estomatognático. São linhas de força. Então, quando você altera uma linha de força, você começa a alterar o bucinador, palato, desequilibra tudo. Tá? Então, é importante, você falou, Isé, para a gente poder sempre ver, abordar e orientar esses pacientes a tirar esses hábitos perniciosos e tratar a rinite, né? Que é o grande entupidor de nariz aí. Muito bem. Alguém quer complementar? Pode. A criança às vezes chega com a história de infecções de garganta de repetição, faringite de repetição. Primeira pergunta que eu faço: o nariz dessa criança funciona? Primeira pergunta, a mesma coisa que eu digo. Mãe, essa criança dorme de boca aberta? Aí até ensina um truquezinho. Quando a criança estiver naquele sono profundo, você vai até a cama da criança, fecha a boca da criança por 5 minutos. Se a boca estiver aberta porque a criança está relaxada, ela vai continuar dormindo tranquila, porque o nariz está pérvio. Agora, se a boca estiver aberta porque o nariz está entupido, em 2 minutos a criança começa a se mexer porque ela está desconfortável para respirar e começa a querer se mexer para abrir a boca para melhorar a oxigenação. E aí você
sabe que ela tem uma obstrução nasal importante, que atrapalha a respiração e que faz todo esse ciclo de alterações perniciosas que o Nelson acabou de descrever. Agora, eu tenho uma outra pergunta para vocês. E a questão da bronquiolite, da asma, das infecções pulmonares? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Tem relação com isso? O alérgico tem mais bronquiolite? Ou tem mais infecção pulmonar, mais pneumonia? Tem facilidade, não tem? Ou está mais ligado mesmo a uma imunodeficiência primária? Vamos conversar um pouco sobre isso. Luiz? Então, a gente, primeiro que bronquiolite só até 1 ano de idade, né? Primeiro rótulo que a gente tem que tirar aí, que o pessoal fala que tem bronquiolite até os 5 anos de idade, a mulher está fazendo bronquiolite. A princípio, é viral, a gente antes de 1 ano de idade não costuma definir o paciente como atópico, né? Apesar de ter história, às vezes tem até IgE positiva, elevada, né? Mas não costuma dizer. Depois daí, funciona como nariz. Se você alterou ali o padrão inflamatório, você cria condições, cria um ambiente favorável a fazer mais infecções. E o principal... Travou. 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 Luiz? Depois, no mundo, não falei no Brasil, no mundo. A gente está perdendo muito da sua fala, Está travando, Luiz. Luiz. Será que você não consegue um outro ambiente com um sinal melhor? Eu já mudei de ambiente. Já mudei o provedor aqui. O quadro da parede é o mesmo. Não, mudei o negócio de internet. É que tem vários quadros iguais em casa, você não sabe disso. Léo, você quer complementar enquanto ele melhora o sinal dele ali? Rapaz, dependendo às vezes do tipo de vírus, né, que você faça uma bronquiolite ali, a lesão do epitélio pulmonar ali fica deixando aquela criança com uma hiperreatividade importante, né? E aí qualquer infecção, às vezes via aérea superior mesmo, você vai ter um processo de drenagem de secreção e por vários outros estímulos, vai acabar estimulando broncoespasmo, sibilância recorrente. Né? Voltando àquela questão que o Nelson estava falando, o nariz é a alma do negócio. Né? Se o nariz não está pérvio, está funcionando, o nariz é um filtro que tem uma capacidade, tem uma função altamente importante, né? Essa criança vai com secreção nasal, secreção vai para o ouvido, faz otite, o respiro de boca aberta aumenta a incidência de infecção de garganta, faringite, amidalite, respira mal, lembra das vias aéreas unidas, esse pulmão vai pagar o preço porque ele é um respirador bucal, porque a rinite não está controlada. Então, essas infecções virais na criança pequena, tanto superior quanto inferior, são mais presentes, às vezes, nas pessoas que têm um atópico, uma pessoa mais alérgica, porque ela é mais secretiva, ela tem uma mucosa um pouquinho diferente e tem um funcionamento diferente dessa mucosa. Tá? Então, é difícil, às vezes, numa criança muito nova também, a gente poder conseguir fechar até o diagnóstico de asma numa criança nova. Tá? Nem toda criança que está sibilando ali no primeiro, segundo ano de vida vai ser um asmático. Na maioria das vezes, ela tem uma história prévia, ela faz uma hiperreatividade, fica com sibilância recorrente, tá? E não que ela seja um asmático. O vírus sincicial respiratório está relacionado com asmas transitórias. Pode também dar asma no futuro, mas o rinovírus, sim. O rinovírus é um vírus terrível que acaba modulando, aí são várias cepas, né? Se não me engano, 1 e 3, parecem as mais prevalentes, e acaba modulando aí esses pacientes com infecção de repetição para ser os atópicos verdadeiros. O vírus sincicial respiratório está relacionado muito com as asmas transitórias, né? Que o Martinez já falava lá há muito tempo atrás, e que faz aquele grande fenótipo da asma, já puder falar da asma, né? Aquele grande guarda-chuva da asma, que você não sabe quem é um TH2, sibilante transitório, quem é TH17, quem é um TH1, né? Enfim, é um grande guarda-chuva e a síndrome asmatiforme, uma sibilância, né? E muitos deles vão ser modulados ou aumentados pelo efeito dos vírus, né? Principalmente esses dois vírus aí, o sincicial respiratório, principalmente, e o rinovírus.
sem contar que o essencial respiratório, pela grande lesão epitelial do epitélio brônquio, ele pode abrir caminho para infecção bacteriana secundária. Não é raro, né? A criança, na saída da bronquiolite, evolui com uma infecção respiratória bacteriana e precisa tomar antibiótico. Fica aquela tosse que não passa, que não é só broncoespasmo, a tosse começa a ficar encatarrada, e você tem que abrir o olho, senão a criança pode evoluir com uma pequena pneumonia. Não é a maioria. A maioria não evolui para a bactéria, que é um vírus, né? Mas pequeno pode fazer bronquiolite obliterante, quadros de... Mas a maioria não tem indicação antibiótica. Em menor de um ano, Nelson, eles falam até em síndrome bronquiolite e pneumonia. Não é tão incomum, não é a maioria, claro, a maioria é bronquiolite simples, aqueles que internam... Os internados, então, isso que eu falo. Os internados é outro capítulo, né? Mas a maioria, tu falou de uma forma geral. É leve. Mas é o que o Zé falou, é uma evolução que é bastante comum. A infecção da bronquiolite, que pode dar, eu sei disso. Mas os internados, né? Os não internados, não. O que eu estou gostando muito desse debate é que o público está podendo ver que a nossa equipe debate, né? Então, a gente tem visões um pouco distintas, né? Mas que são complementares. E isso vai permitindo que todos vão formando as suas opiniões. Nós estamos com 35 minutos de webinar, a previsão de 1 hora. Então, eu quero convidar as pessoas do público a irem preparando perguntas para a gente responder. Eu vou conduzir esse debate aqui com os professores por mais alguns minutos. Vou apresentar assim, uma síntesezinha do que foi discutido, que eles podem complementar, e a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas, se quiserem trazer casos para a gente discutir. Vamos fazer aqui um grande bate-papo. Então, eu queria só, para fechar isso, e quando é que a gente vai suspeitar nessas crianças que têm sinusite de repetição, otite de repetição, faringite de repetição, pneumonia de repetição, quando é que a gente vai suspeitar de uma imunodeficiência primária, né? Quando é que a gente vai investigar? Quando é que a gente não pode deixar de investigar uma imunodeficiência primária? Porque nos casos, né, borderline, a gente viu que há duas correntes, mas alguns casos a gente não pode deixar de investigar. Quais seriam esses casos para a gente não deixar passar? Como falou o Luiz Carlos, deixar passar, você pode estar comprometendo a saúde futura dessa criança com lesões que vão persistir a vida inteira. Você vai usar aqueles 10 sinais, Zé? Então, existem 10 sinais que sugerem que o paciente possa ter uma imunodeficiência. Acho que é mais fácil, né? Do que falar todos. Tá. Sabendo que a maioria é uma... A grande maioria, 45% a 50%, dependendo da literatura, é deficiência humoral. Tá? Então, esse paciente é um paciente que vai ter mais infecções sinopulmonares e gastrointestinais. Né? Então, você pegou um paciente com sinusite de repetição, otite, principalmente de repetição, pneumonia de repetição, ou então uma giardíase. Você trata, o paciente está sempre com giardíase. Mais de 4 vezes, pneumonia mais de 2. Então, mais de 2 no ano, pneumonia 4. Não é falsa pneumonia, não, gente. Acho falsa pneumonia aí com espessamento peribrônquico, como é que o pessoal fala? É princípio de pneumonia, não existe isso. E com espessamento peribrônquico, que é, na verdade, o edema da parede do brônquio devido à inflamação da alergia, e dá uma imagem ali, mas ali é muco, inflamação, e aí é tratado como um antibiótico, que é um grande erro. Né? Porque às vezes você não tem condensação ali é às vezes tem um vírus, até um intersticial e tal. Mas a maioria, às vezes, é crise, né? De asma pura, às vezes sem febre, ou com uma febre viral, e bota na conta com pneumonia. Né? E aí eu queria trazer um outro aspecto aqui, a questão do pneumococcus, né? Quando é que a gente pensa, vamos falar de casos mais simples, né? O que a gente chama hoje de deficiência funcional de anticorpos, né? É aquela criança que você investiga e você vai investigar a resposta vacinal ao pneumococcus,
como é que você aborda, que exame você faz, como é que você interpreta e como você conduz isso. A própria Fernanda acabou de colocar a pergunta aqui, em que caso está indicada a vacinação com a pneumo 23, ou se teria algum caso que também estaria indicada a vacinação com a pneumo 13. Alguém quer conversar um pouco sobre isso? Então, faz parte da investigação, Zé, no screening que você faz para infecção de repetição, avaliar se ele tem a resposta vacinal, né? Então, você pede as imunoglobulinas, você faz a resposta vacinal e faz a fenotipagem de linfócitos, né? São os 3 exames básicos. Você faz pensando em imunodeficiência humoral aí, no caso, né? Você ainda pode pedir complementos, você ainda pode pedir linfócitos T, natural killer, tudo isso. Mas, basicamente, são esses para imunidade humoral. Imunidade humoral, você pede linfócito B, que é o CD19, você pede imunoglobulinas e você pede sorologia para pneumococos e IgG, é isso? Pelo menos 14 sorotipos. 7 não serve, ideal não? 23. 7 não serve, porque tem 3. Porque você avalia se está aumentado, se tem resposta ou não, se pelo menos metade deles estão acima de 1,3. Só que tem 3 sorotipos ali que não são contemplados pela vacina. Então, para você depois ver se teve resposta vacinal, não vai adiantar. Por isso é que você pede pelo menos 14, que aí tem bastante sorotipo que tem na vacina pneumo 23. Então, o primeiro screen é ver se ele tem resposta já por ele mesmo. Lembrar que essa resposta você vê de antígeno in natura e não conjugado. Então, mesmo que ele tenha sido vacinado... É o polissacarídeo. Isso, é o polissacarídeo. Mesmo que ele tenha sido vacinado com a pneumo 10 ou 13, que dá no posto de saúde, que ele faz parte do calendário habitual, ele não avalia essa resposta, porque a gente não tem exame aqui para avaliar a resposta a antígeno conjugado, só para a antígeno polissacarídeo. Por isso é que quando você vem com ele diminuído, você tem que vacinar o paciente com a pneumo 23 e depois de 4 a 6 semanas ver se houve um aumento de pelo menos, agora não estou me lembrando se é 2 ou 4 vezes, ou então que passe de 1,3. Acho que é 2 vezes. Do valor normal, do valor... 1,3 é o corte, né? É o corte. 2 vezes. 1,3 é o corte. Ou então, se aumentou, ele veio, por exemplo, com 0,2 de um sorotipo 3, e ele passou para 0,8, teve resposta, entendeu? Não precisa necessariamente passar de 1,3. Tá? Lembrar, só um instantinho, Zé. Lembrar que antes dos 2 anos, você não espera que ele tenha uma resposta adequada, pode ser uma imaturidade. Ele não pode não responder essa vacina pneumo 23. Então, só adianta fazer essa vacina depois do pneumo 23. E respondendo lá a Fernanda, ela perguntou em que pacientes? São pacientes que têm doenças crônicas. Então, renal crônico, pneumopata crônico, cardiopata crônico, HIV, exatamente. Todos esses têm indicação de fazer a vacina pneumo 23. E asma também é indicação, mas a asma moderada é severa. Asma leve, não. Tá? Então, é até um jeito de você driblar, porque como não tem, está em falta no mundo nessa vacina, um jeito de você, de repente, quer fazer esse teste e um paciente não tem acesso, é você botar na indicação que o paciente tem asma severa. Aí o CRI faz a vacina para ele. Só tem no CRI hoje. Só tem no CRI a vacina pneumo 23, né? Só. Isso. Criança abaixo de 5 anos, né, dependendo do que ela está apresentando, ela tem que fazer a 10, né, 10 valente, e depois fazer a 23, que está em falta. E as crianças acima de 5 anos vão fazer a pneumo 13, agora saiu a 15, né? Pneumo são vacinas conjugadas, né? Elas não servem realmente para você ver a resposta polissacarídea ali, né? Não adianta. Elas são conjugadas com proteínas, né? Toxoide, hemófilos, proteínas reatoras, CRM 197, etc. Então, assim, não serve para poder ver. Então, for fazer a avaliação de polissacarídeo, né? Com sorotipo, como o Luiz falou, no mínimo 14, você tem que fazer a pneumo 23. As outras não tem essa mudança, né, da resposta dessas cepas ali. Tá, deixa eu sintetizar isso, então, que eu entendi. Você dosa os anticorpos antipneumococos. Se mais da metade vem abaixo de 1,3, você tem que investigar
se ele tem resposta deficiente ao pneumococcus. A Isso. forma de fazer isso é mandar vacinar com a pneumo 23. Como só tem no CRI, você tem que fazer um laudo dizendo que a criança tem uma asma grave, porque ela entra no critério Vou ser preso, hein? que pode ser, que é contemplada com a vacina pneumo 23. Uma vez vacinada, você repete o exame após 4 a 6 semanas e vê se houve viragem. Muito bem. A Tatiana botou aqui, a Tatiana colocou que na BIP tem. Está disponível a vacina 23. 23. Vamos verificar. Bom, eu queria projetar só uma síntesezinha do que a gente falou aqui, antes de abrir para todo mundo. Talvez seja melhor as perguntas virem pelo chat. Eu vi que a Michelle levantou a mão, mas eu não sei se eu vou enxergar todas as mãos, porque nós estamos com 37 pessoas e aí realmente eu não vou conseguir enxergar quem está de mão levantada e quem não está. Deixa eu partilhar aqui a tela, só para fazer uma síntesezinha. Eu vi a Michelle levantar a mão, deixa ela fazer a pergunta. Então tá, Michelle. Olha a Michelle aí. Boa noite. Olá. Tudo bem? Oi, Michelle. Prazer estar assistindo a aula, né? Parabéns mais uma vez. Não, eu, na verdade, é porque eu estava tentando escrever, mas eu não sei fazer. Então, sem querer, eu levantei, mas eu queria falar mesmo, escrever, que a Pneumo 23 tem na Fiocruz também. Se fizer o laudo igual o do CRI, eles fazem na Fiocruz também. Tem até um WhatsApp de contato para fazer. E a BIP e a Profilaxis informaram que receberam já a remessa em setembro, e a partir do dia 10 de outubro eles vão estar vacinando, já vão disponibilizar. Olha, obrigado. Mais de ano tá assim, né? Mais de ano. Importante, né? Eu tenho pego muito, tem sido bem prevalente também no consultório. Isso. Obrigada. Legal, boa. Obrigado você. Imagina. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela aqui. É aquela caixinha de... Não, é diferente. Por exemplo, então, o fato da criança estar com menos de 50% do sorotipo lá vira positivo, assim, do ponto 3, não quer dizer que ela tenha deficiência. Não é isso. Vai ter que fazer uma vacina para ver uma resposta. Tem que ter resposta. Se ela, aí sim, se ela não responder, aí ela tem uma deficiência de antipolissacarídeo ali, que é a proteção, né, das proteínas, das bactérias encapsuladas. Tá? Bom, então vamos passar para as questões, porque eu não estou conseguindo. Então, tem aquela caixinha de correio, uma cartinha, você clica nela, vai ter 3 opções de aba. Vai né, da esquerda. Da direita, desculpe, é da direita. Que é acho que você está conseguindo agora. Agora foi. Não. Bom, eu estava indo, né? Não é. Nem vou clicar, que vai acabar saindo aqui. É da direita. Compartilho. Está entrando e vai entrar aqui, eu acho. Aí agora você tem que projetar a sua aula. O que você quer, onde é que está o negócio. Aí, ó. Está entrando? Tinha entrado. Bota em tela grande. Isso. Ih, legal. Estou vendo. Muito bem. Boa. Todos estão vendo? Então, Sim. só para sintetizar o que a gente falou aqui, olha só. Alguns pontos chaves, né? Infecção respiratória de repetição. São aquelas crianças que preenchem pelo menos um dos critérios abaixo. 6 ou mais infecções respiratórias por ano, considerando otite, sinusite, faringite, pneumonia. 1 ou mais infecção respiratória por mês, ou 3 ou mais infecções anuais do trato respiratório inferior, e que não tem nenhuma doença de base que justifique as infecções de repetição. Ou seja, não tem uma imunodeficiência, não tem uma fibrose cística, não tem uma malformação de vias aéreas superiores, ou síndrome de cílios imóveis, etc. Uma síndrome aspirativa, um corpo estranho, para evitar de repetição. Muito bem. Ela apareceu. Eu não vi esse quadro do Zé, não. Eu falei aqui, mas não pode não. Não isso, não nada, não.
Como a gente vai identificar se a criança apresenta alguma doença de base que comprometa a imunidade? Então, são aquelas crianças que têm infecções graves, um curso prolongado e complicações, crianças que têm infecções por agentes oportunistas, crianças com comprometimento do ganho de peso, como a gente falou, do crescimento, ou que tem história familiar de morte precoce. Então, isso aqui seria para você pensar se ela pode ter uma imunodeficiência primária ou secundária e afastar ou investigar, né? Além disso, você vai verificar se essa criança que tem infecções de repetição, ela tem fatores de risco e tentar removê-los. É o quadrinho a seguir, o Nelson já citou, eu vou processar daqui a pouco. Tem que considerar sempre, na criança com infecções de repetição, a imaturidade do sistema imune nos primeiros anos de vida, que dá maior predisposição. Verificar se a criança tem alergia, e aí a história familiar, os estigmas atópicos, etc., porque a alergia, como a gente discutiu aqui, é um fator associado a mais infecções. E aí, Nelson, se ela tem um possível refluxo esofagiano, que também pode estar associado a infecções de repetição, inclusive otite, sinusite. Tá? Aquela que a gente conversou bem no início, as crianças com infecções de repetição, metade delas são saudáveis, é apenas uma imaturidade do sistema imune, ou que tem esses fatores de risco aqui abaixo, são aquelas azaradas que o Luiz Carlos falou. As outras Zé, 50%. Só para ficar claro aqui, Zé, se o paciente não se enquadra nisso, não pedir o exame. Isso, lógico, o médico é soberano, gente. O médico é soberano, ele vai pedir se ele quiser. Mas, assim, de uma forma geral, não sai pedindo todo mundo, se ele não se enquadra nisso, não tem essa doença de base, não é um paciente com infecção grave, não tem ninguém que morreu, não é alérgico. Esse quadro aqui, não é alérgico. Aqui. Mas não vai pedir nada, vai adorar. Se ficar na dúvida, pede, tá? Tá bem, tá certo. Vai lá. Então, lembrar que metade das crianças são saudáveis, 30% delas devem ser alérgicas, 10% provavelmente tem alguma doença crônica que predispõe, e 10% podem ser imunodeficientes mesmo. Né? E os fatores de risco para infecções de repetição, né, que a gente deveria tentar remover ou abordar, é a frequência de creche ou escolinha. Eu não falei, mas eu quis dizer, eu entrei na escola com 5 anos de idade. Os meus filhos entraram com 3. E os meus sobrinhos netos, que ainda não tem neto, entram com 1 ano. Então, logicamente, quanto mais cedo o acesso à escola, à socialização, maior a chance de infecção, porque mais imaturo está esse sistema imunológico. Da mesma forma, o preço a pagar da socialização precoce, né? E socialização precoce, exatamente, Léo. Irmãos mais velhos que levam infecção para casa, se a criança não está na escola. Aí o tabagismo e a poluição atmosférica, né? Agredindo o epitélio respiratório dessa criança. Casa com muitas pessoas, casas com baixas condições socioeconômicas, enfim, baixa salubridade. Né? E, por fim, os 10 sinais de alerta que eu fiquei de projetar, que vale guardar. Esse quadro é muito importante e orienta muito. Essa criança não pode deixar de investigar a imunodeficiência. Criança que teve 2 ou mais pneumonias no último ano, criança que teve 4 ou mais otites no último ano, criança que tem estomatite de repetição ou monilise por mais de 2 meses, olha só, abscesso de repetição ou ectema, um episódio de infecção sistêmica grave já tem que investigar, ou meningite, ou osteoartrite, ou sepsis, infecções intestinais de repetição ou diarreia crônica, ou que o Luiz falou, aquela giardíase rebelde, que não fica boa. Criança com asma grave, e aqui veio para a nossa praia, asma grave tem que pensar em imunodeficiência, doença do colágeno ou doença autoimune. Tem que investigar uma imunodeficiência associada, nem que seja secundária a essas doenças. Criança que teve evento adverso com BCG ou infecção por micobactéria. E o fenótipo clínico sugestivo de síndrome associada à imunodeficiência, essas são aquelas crianças que têm aquelas faces, né, mais características,
e história familiar de imunodeficiência, que a gente falou, alguma história de morte precoce, morte infantil naquela família. Bom, agora a gente pode intensificar o debate. Descompartilhou? Sim. Sim. Quem tem mais questões, quem tem mais perguntas que gostaria de trazer para a gente enriquecer o final do nosso webinar? Nós estamos com um público de 37, 38 pessoas, um público bastante seleto e interessado. Pode levantar a mão ou pode mandar pergunta por escrito. Alguém tem alguma questão? Eu vou fazer mais perguntas. Hein, Zé? Está me escutando? Estou, alto e claro. Vale lembrar que assim, o papel, às vezes você vai falar, mas eu não preciso investigar porque eu não sou imunologista, eu vou mandar direto para o imunologista, você que é pediatra, você só faz pediatria. A orientação é que o médico generalista já faça essa investigação inicial. Então, ele suspeitou, ele já pode pedir as imunoglobulinas, a imunoferotipagem de linfócitos, o complemento e a resposta vacinal. Se vier alterado, ele encaminha para o imunologista, para o especialista. Hemograma também, Luiz. Hemograma também. E hemograma, claro, para ver neutrófilo, com certeza. Linfócito também. Bem, linfócito e neutrófilo. Isso. Né? E plaqueta. Então, plaqueta, né? Tem doenças, Scott Aldous, por exemplo. Tem algumas que tem alteração. Sangramento. Uhum. Ei, Luiz. Oi. É Isabela, tudo bom? Tô bem. Ó, temos que tirar nossa foto. Aula, viu? Temos que tirar nossa foto no congresso, hein? Com certeza. Olha só, vocês pedem, por exemplo, subclasse de imunoglobulina G. Como é que vocês fazem? O que vocês pedem do complemento? Então, deixa eu falar, Zé. Então, essa questão da subclasse não é consenso. Isso. Porque, assim, a mais importante, disparada, é a IgG1. Ela é responsável por quase 70% do total da imunoglobulina. Então, quando você tem deficiência de IgG1, você tem deficiência de IgG total. A IgG4 é comum ela em baixa e não ter significado. A importância dela para as infecções de repetição, para combate às infecções, no caso, é ínfimo. Ela tem nem 1% do total da IgG corresponde a IgG4. A IgG2, quem tem deficiência de IgG2 pode ter deficiência de anticorpo antipolissacarídeo, porque é o tipo de anticorpo que é produzido quando você faz uma resposta ao pneumococo. Então, entre os imunologistas não tem esse consenso. Eu acho que como screening, pede IgG. Veio normal, só IgG. Não precisa pedir os IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Se vier baixa, aí você pode... Que era uma prática que a gente tinha, né? Já era automático. Hoje em dia está mudando um pouco esse conceito, Isabela. Isso, exato. O mais importante é você não deixar de pedir os anticorpos antipneumococos. A resposta vacinal quem pode pedir? é mais importante. Viu, Isabela? Tá bom. Então, sim, basicamente, hemograma, LT-CD4, CD8, IgA, IgG, IgM, IgE. CD3 também, né? Para ver o total, né? CD19 para ver o linfócito B. Sim. CD16, 56 para ver o natural killer. Natural killer. Complemento. Complemento qual? CH50, C3 e C4 e AH50. Tá. Tá bom, obrigada. E a resposta vacinal, eles falam principalmente em sorologia para tétano e difteria, que seriam os melhores. Aqui a gente tem uma dificuldade de fazer de tétano, eles só fazem IgG, eles não fazem IgM. E aí eu acabo pedindo rubéola também, que é um que é fácil, facilmente. Difteria, tétano, rubéola, sarampo. Para você ver função de antipolissacarídeo, você vê a resposta à sorologia para pneumococo
e também pode ser vista pela isaglutinina. Isaglutinina VIGA e GM e GG, desculpe. E aí você vê se ele tem uma resposta desse mecanismo também. Eu estava lendo aí que eles não pedem vacina para hemófilos, não tem encapsulado também, porque não tem uma vacina sem ser conjugada. Exatamente. E aí não tem resposta. Então não adianta você pedir hemófilos e fazer uma vacina que é conjugada. E a vacina conjugada não tem a resposta de virar, né? Você não consegue ver. Então, não é pedir pneumococcus mesmo. Obrigada, viu? Nada que isso. Bom, 21 já passa. Alguém tem alguma questão? Ou a gente pode ir encaminhando para o encerramento do nosso webinar? Agradecer muito a participação maciça do público. Agradecer a participação qualitativa da Michele e da Tatiana, os professores Luiz Carlos, Zé Leonardo e Nelson Cordeiro, que enriqueceram, que trouxeram esse turbilhão de informações muito importantes, e eu acho que todo mundo que participou aqui saiu um pouquinho mais enriquecido, com a ideia um pouco mais organizada em relação a essas crianças que apresentam infecções de repetição. Salientar que o nosso curso já está com inscrições abertas para o ano que vem, então, se alguém tem algum conhecido que pensa em fazer alergia e imunologia, pode entrar no site da Faculdade de Medicina, se informar, Faculdade de Medicina de Petrópolis, Unifase, se informar, e vai ser um prazer receber essa pessoa no nosso curso ano que vem. Luiz Carlos, pode falar. Tem uma vaga de residência, tá? Para lembrar. Legal. Ano que vem terá uma vaga de residência tem vaga de de residência. imunologia. Isso. Muito bem. Alguém quer dar uma mensagem final? Terminamos. Eu só gostaria de agradecer a Unifase, né, Zé, por ter proporcionado esse nosso evento aqui, divulgando o nosso curso. Os amigos professores de longa data, né? Não sei nem quanto tempo, mas tem todos os ex-alunos aqui, colegas brilhantes que estão aqui na live. Né? Parabéns a todos eles. Né? E espero que tenha contribuído para aquecer o conhecimento, que a gente não sabe tudo, né? A gente sempre aprendendo. Aprendizado eterno. Tá certo. Léo? Não, agradecer aí a presença aí, todo mundo aqui que foi aluno, né? A gente só viu subir os nomes aqui do pessoal conhecido, que a gente não encontra, não tem o prazer de encontrar sempre, né? Mas aí é isso, a gente é bom essas oportunidades, esses fóruns assim, de discussão, para a gente tirar dúvida, relembrar e aprender. Então, eu acho que foi bem válido aqui a oportunidade que a faculdade deu, né? E realmente a gente está com as portas abertas lá para a próxima turma, né? Quem vocês souberem que tem interesse, está já sendo feitas as inscrições aí para a turma 2024. E aproveito para convidar todos, no mês que vem, novembro, na primeira terça-feira, vamos ter um outro webinar, esse com outro foco. O foco vai ser alergia alimentar e alergia a medicamentos. Como abordar, como manejar. Vai ser divulgado, né? Mas acho que também vai trazer muita oportunidade de enriquecimento para todo mundo que gosta e trabalha ou se interessa por alergia e imunologia. Tá bom? Deu para matar um pouquinho de saudade dos alunos, né, Zé? Tão bom ver essas carinhas aqui. Rapaz. A gente só vê nos congressos, né? Show de bola. Maceió vem aí. Olha só, Maceió, nós temos aqui os ex-alunos,
se encontrar para fazer Michele, uma Miranda, grande foto de Tatiana. documento. Ó, pessoal, esse ano estou de volta, irei a Maceió. Opa! Voltei com tudo. Olha, Preparem-se. Dois filhos criados. Eu quero saber se aquela. Ó, já tem um Até aqui. Eu pulando quero aí. saber se Criado o não. legado. Não, O legado. Não, já está criado. Se a gente parou de amamentar. Pode a gente escolher diz nos que tá criado. restaurantes já. Eu quero Já tá saber se criado, o legado que eu deixei da gente se encontrar vai estar mantido. Eu quero saber. Estou indo lá mas para assim, ver. mas Só começou a reclamar, caminhar, está criado. Acabou, é isso mesmo. Gente, olha só, eu vou precisar encerrar. Eu Peraí. sinto muito. Vamos, Zé. Só Aqui, exemplo, eu tenho Tatiana, uma sugestão, Zé, para a gente Hum. falar num próximo webinar, vocês, claro, né? Sobre leite Isso. e sintomas respiratórios, que eu acho que vai ser uma discussão bem Como importante. nós vamos falar de né? alergia alimentar, você esteja presente e traga a questão para a gente discutir. Mas aí eu não estou nem falando de alergia, mas eu acho que vale, porque isso daí tá sempre nos top discussões de tudo. Tatiana quer ver o circo pegar fogo, né? Leite barro, leite de autismo. Eu vou isso é chegando. A gente bota mais lenha, depois a gente apaga tudo. Gente, parabéns pela aula, tá? Obrigada pela oportunidade, gente. foi maravilhoso. Beijo. Parabéns, vocês arrasam Então, sempre. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Até o próximo, hein? Beijo, saudades. Boa Tchau, tchau. noite, boa noite. Estou Beijo, encerrando abraço, aqui. tchau. Tchau. Muito bom.